Pole position de Max Verstappen em Miami. Alá, Michael Schumacher tirou esta da cartola. Deu até uma erradinha no primeiro setor, mas que nada, foi mais do que suficiente. Melhor volta para ele, parte em primeiro amanhã. Gabriel Bortoleto passa para o Q2, faz uma boa classificação e parte de 13º amanhã. Mas teve mais, porque na sprint animadíssima disputada sob chuva, a vitória caiu no colo de Lando Norris com Piastri em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. E na sprint aconteceu tudo o que tinha para acontecer. Safety car, largada adiada, batida, Leclerc mandando o carro no muro antes de começar, enfim, uma loucura. Então, antes de partir para a sua noite de sábado, senta aí pra gente falar de tudo. 13 horas de Brasília, meio-dia, horário local. A largada da sprint estava agendada e a escolha das palavras tem a ver com o que você sabe já que aconteceu, porque estava chovendo. E então, antes de qualquer coisa acontecer, aconteceu. Leclerc mandou a Ferrari número 16 no muro, levando o carro para o grid. Dano no carro suficiente para ele não conseguir nem chegar nos boxes. E ele insistiu em continuar andando com o carro danificado, pedaços voaram longe, um deles acertou uma passarela e ao tempo da gravação deste vídeo ele está sob investigação, ainda não saiu nada. Os carros foram liberados então para a volta de formação do grid de largada com o safety car à frente. E depois de 2 voltas completadas, veio a informação, procedimento abortado. Vem então a previsão, 13h25 aqui no nosso horário, meio-dia e 25 lá na Flórida, seria reiniciado o procedimento de partida. E enquanto isso, a Ferrari ia vendo encurtar seu tempo para arrumar o carro de Leclerc. Quando deu a hora, novamente com o safety car à frente, o pelotão saiu, Max Verstappen respondeu pelo rádio, agora dá para correr. E aí veio a informação da direção de prova, largada, parada. Eu prefiro, acho que vocês também. 19 carros usando pneus intermediários, Kimi Antonelli na frente, não tracionou tão bem, Oscar Piastri se jogou por dentro e aí vale aquela informação, no molhado, a parte onde todo mundo passa, a emborrachada, não é tão boa assim para tração, para grip, para aderência. E aí Piastri partiu bem, chegou junto na curva, quase até na frente, deu uma esparramada à lá Arábia Saudita, Antonelli levou a pior, caiu para a 4ª posição. Norris então veio em segundo, Verstappen em terceiro, Antonelli quarto, Russell quinto. Hamilton era o sexto, seguido por Alexander Albon. E isso foi mais ou menos o que se estabeleceu, tirando uma briga ou outra, especialmente lá atrás pela 12ª posição entre Carlos Sainz e Esteban Ocon, que brigaram por várias voltas. Mas aí, se não fosse a reviravolta do tempo, porque ia secando na 8ª volta apareceu o sol, as coisas continuariam como estavam. Piastri tinha aberto 2.6 para Norris, que tinha 3.7 para Verstappen, que tinha 3.3 para Antonelli, esse sim seguido de perto por Russell, e os dois 4,5 segundos para Hamilton, que não tinha a menor chance de acompanhar os carros da frente. E era acossado por Alexander Albon de Williams atrás. Gabriel Bortoleto era 19º e último lá no final, andando 1 segundo 09 de Jack Doohan, o 18º. Mas aí a Red Bull puxou a fila, mandou o Tsunoda para os boxes, e isso tinha 2 utilidades. Uma, colher informações para possivelmente parar Verstappen, caso fosse necessário. E outra, apostar com um carro que já estava fora mesmo da briga. E aí sabe quem deu o pulo do gato? A Ferrari, que rapidamente, na volta seguinte, chamou Hamilton. Ele já tinha dito, é um bom momento para parar. E aí, a equipe chamou, ele parou, caiu lá para o fundo, fora da zona de pontos. A vantagem de parar antes, quando todo mundo está de intermediário, pode ser colossal. Mas o negócio é acertar o prego na cabeça, como gostam de dizer os ingleses, parar na volta ideal. Se para antes, é ruim. Se para depois, perde tempo, porque aí todo mundo, ou pelo menos alguém, já parou. E dessa vez, não dá para criticar a Ferrari. Pararam na hora exata. Hamilton voltou andando vários segundos mais rápido que os caras da ponta. Em pouco tempo para 8º, 6º, 4º, passou Verstappen na pista. A McLaren chamou Piastri, a Red Bull chamou Verstappen, a Mercedes chamou Antonelli. E aí, Antonelli e Verstappen bateram dentro do pit lane. A Red Bull saindo, a Mercedes entrando, não tinha o que fazer. Isso é culpa das equipes, os pilotos não têm muito o que fazer nessa hora, já que estão olhando para frente. Com isso, Antonelli teve que passar reto, quase pagando um drive-thru, né? Porque passou pelos boxes, pagou esse preço e não entrou, porque o Verstappen vinha saindo. Desviou em cima da hora,
seguiu reto para parar na outra volta, o que explica ele ter terminado tão lá longe, dando ao carro do Verstappen 10 segundos de punição para ele, culpa da equipe, claro. E nisso, de repente, Lewis Hamilton era terceiro, Piastri tinha parado, Norris ainda não, e com isso, quando Lawson bateu em Alonso e deu safety car, Norris deixou para parar, parou, mas nem precisaria, porque a sprint terminaria sob safety car, mas ele voltou na frente, porque parar sob safety car sai mais barato, já que tá todo mundo andando no ritmo do carro que tá na frente. E então, vitória caindo no colo de Lando Norris na sprint, surpreendendo a ele mesmo, possivelmente, que já estava conformado de perder um ponto na briga com Piastri, ganhou um e está mais perto. Piastri foi o segundo, Lewis Hamilton o terceiro, Alexander Albon o quarto, George Russell o quinto, Lance Stroll, que homem, em sexto. Liam Lawson foi o sétimo, Oliver Bearman o oitavo, este também se deu muito bem, veio lá do fundão e conseguiu salvar um pontinho para a Haas, e depois, já sem pontuar, Yuki Tsunoda foi o nono, Kimi Antonelli o décimo, Pierre Gasly o 11º, 12º Hülkenberg, 13º Isaac Hadjar, 14º Ocon, 15º Bortoleto, 16º Jack Doohan e 17º, não na bandeirada, mas por causa dos 10 segundos de punição, Max Verstappen. Você deve levar em consideração que, como estava todo mundo juntinho por causa do safety car, 10 segundos é uma tragédia. É o suficiente para você ser o último. Não concluíram então Fernando Alonso, Carlos Sainz e ninguém largou o Leclerc. 17h15, 15 minutos depois, por determinação da FIA, porque a sprint também atrasou para começar, vimos então a luz verde partindo para o Q3, 20 carros na pista para descobrir quem seriam os 15 mais rápidos, e todo mundo saiu de cara, pista bem diferente, porque a chuva da sprint lavou o asfalto. Tínhamos que entender, nós não, né? Eles. O referencial era tudo diferente, todo mundo de pneu macio, e inclusive aparecendo a Ferrari número 16 do Leclerc, num indicativo também Alonso, Lawson, Sainz, de que quem bateu na sprint conseguiu deixar o carro em ordem. Bortoleto foi o primeiro a passar e fazer volta, 1:28.674, na sequência veio Hülkenberg, 1:28.391. Depois vieram Doohan, Alonso, Sainz, Albon, todos eles empurrando as Saubers para o fundo. Ocon colocou o carro entre Hülkenberg e Bortoleto, mas vários outros ficaram para baixo, como Albon e Gasly. Piastri veio, primeiro da turma da frente a fazer tempo, 1:27.3, para referência, a pole de Antonelli ontem, antes da chuva, com pneus macios também, foi 1:26.4. Depois de Piastri, Verstappen e Norris, 2 e 3 segundos da ponta. Isaac Hadjar foi lá e colocou a Toro Rosa, digamos assim, na segunda posição. No meio das McLarens, Antonelli passou e melhorou, 1:27.0. É bom a gente ir se acostumando agora que tem mais essa figura para embolar a coisa toda. E aí, Gabriel Bortoleto passou e fez 1:27.3, subindo para a quinta posição naquele momento. Parecia uma voltaça. E de fato foi. Verstappen pegou um vácuo fenomenal de Hülkenberg, que ainda ia abrir sua volta. Praticamente toda a reta oposta foi lá e fez 1:26.8. Subindo para o topo. Primeiro a entrar, inclusive, na casa de 26. Hamilton, então, apareceu em 15º, ameaçadíssimo de não passar. E na recuperação, o replay mostrou um travadão que ele deu na freada do final da maior reta, jogando com isso uma volta fora. Ia ter que usar mais um jogo de macios para tentar passar. E o sinal de que a volta do Bortoleto era boa foi que o Leclerc, de Ferrari, um carro bem melhor, saiu, melhorou, mas ainda assim abaixo de Bortoleto. Àquela altura, nona posição para o Leclerc, oitavo para Bortoleto. Hamilton veio, fez uma volta melhor, saiu da zona do sufoco, e aí Tsunoda escapou também, empurrando Hülkenberg para a eliminação. Resultado, então, Bortoleto passando para o Q2 e Hülkenberg não. Eliminados, então, Hülkenberg, Alonso, Gasly, Stroll e Oliver Bearman. O Q2 começou então e, como a gente já sabe, 15 candidatos para 10 vagas, tudo zerado. Verstappen foi lá, 1:26.6, Leclerc 1:26.9, Hamilton também dentro do mesmo décimo, mas ainda assim atrás do companheiro. Mas havia esperança para ele melhorar porque ele tinha feito a primeira tentativa de macios usados. Para ele deu certo, para Russell não, que reclamou muito do carro e falou simplesmente não tenho confiança
deslizando por todos os cantos. Piastri veio e fez 1:26.2, o primeiro a passar da régua de ontem, da pole de Antonelli para sprint, que era 1:26.4. E aí Bortoleto foi lá e fez uma excelente volta, melhorando o seu patamar do Q1, que tinha feito 27.3, dessa vez 1:27.1. Terminada a primeira rodada de tempos, ele era 10º. Ficasse assim, passava para o Q3. Russell então reclamando, falou, dessa vez me mandem antes de todo mundo, me mandem na frente, porque eu não tô confiando no carro, vamos ver se a gente faz alguma coisa com esses macios. Mas foi Bortoleto quem fez isso, saiu na frente, e às vezes pode funcionar, porque você pega a galera lá na reta do fundo, preparando para abrir a sua, pega vácuo. Já Russell não conseguiu fazer isso, saiu no meio do trânsito. Aí mudei a F1 TV para onboard do Bortoleto, falei, vou acompanhar essa volta completa. Fez bem a primeira curva, fez bem a segunda, deu uma perdidinha na terceira, e aí naquela parte sinuosa do setor 1 não foi tão bem, não sei se ele tentou compensar o erro da 3, enfim, carro difícil, a gente sabe, e com isso acabou não melhorando. Hamilton também não melhorou, com isso os dois ficaram de fora. Russell, por sua vez, conseguiu, melhorou, foi lá para a terceira posição, e precisava mesmo, porque ele estava lá no rebaixamento. Eliminados então, Hadjar, Hamilton, Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Apesar da eliminação, uma 13ª posição não é ruim para Bortoleto fazer a corrida de amanhã. Mas a gente sabe, corrida longa, tem previsão de chuva, 45% mais ou menos, com um carro que é difícil, degradação de pneus, enfim, pista de rua, tem que estar inteiro para se acontecer alguma coisa, safety car, bandeira vermelha ou a própria chuva, capitalizar. Foi isso que o Hülkenberg conseguiu fazer em Melbourne, na Austrália. No Q3, 2 Red Bulls, 2 McLarens, 2 Williams, 2 Mercedes, uma Ferrari, uma Haas. Esteban Ocon. Verstappen foi lá, 1:26.4. Primeiro a marcar. Piastri veio, 1:26.5. Norris passou, 1:26.4. 3 milésimos de Verstappen. 1:26.492, 1:26.495. Antonelli era quarto, Albon quinto, Russell sexto. Russell jogou uma volta fora com um travadão magnífico. Leclerc também, nem fez tempo. Terminada a primeira rodada, os 3 primeiros separados por 17 milésimos. A gente fala esse monte de número aqui, casa depois da vírgula, etc. Você sabe exatamente o que são 17 milésimos? Um piscar de olhos leva 0,100, 1/10. Portanto, 17 milésimos é 1/6 do tempo de um piscar de olhos. E há quem diga que a Fórmula 1 não está equilibrada e que era melhor antigamente. Vem então a segunda tentativa, a onboard estava no carro de Verstappen e na primeira curva eu achei que ele tinha jogado a volta fora, porque o carro deu uma rotacionada a mais, uma leve traseirada, ele teve que dar uma corrigida, mas ainda assim ficou com o setor roxo, que significa melhor primeiro setor da sessão toda. Passou e fez 1:26.204. Norris e Piastri vinham para suas voltas. E aí no final do segundo setor, Norris passou 0.009, 9 milésimos atrás. Ou seja, ia ficar tudo para aquele retão, a freada forte e a esquerda-direita para a reta dos boxes. Mas não foi o suficiente, ele ficou 0.065 da ponta. Piastri passou, terceiro. Era isso, certo? Errado. Porque Kimi Antonelli foi lá e colocou sua Mercedes entre as McLarens. Terceira posição, 0.067 de Verstappen, 2 milésimos atrás de Norris. Pole então para Max Verstappen, a terceira nesta temporada, Lando Norris o segundo, Kimi Antonelli o terceiro, sua melhor posição em grande prêmio. Oscar Piastri o quarto, George Russell o quinto, insatisfeito com a sua volta. Carlos Sainz o sexto, Alexander Albon o sétimo, Leclerc o oitavo, Ocon o nono e Yuki Tsunoda o 10º. Nota de rodapé para a excelente classificação de Ocon, levando a Haas ao Q3, e Tsunoda pelo terceiro grande prêmio, colocando o carro no Q3, que é o mínimo que se espera de um piloto da Red Bull, não é verdade? Mas é o mínimo que se espera de um piloto da Red Bull, e Pérez no ano passado deixou de fazer diversas vezes, e o Lawson então não esteve nem perto. Portanto, estrelinha para ele que não teve uma pré-temporada para se acostumar a esse carro. A pré-temporada do Tsunoda está sendo durante a temporada. O que esperar para amanhã, você vai me perguntar. A primeira coisa para esperar para amanhã, porque eu acho que a essa altura a gente já pode não esperar para hoje, é o que queria a Cadillac, que prometeu um anúncio para hoje. Vou dar até atualizar aqui para ver se já saiu, quer ver? Nada no Instagram deles, então paciência. Mas para corrida,
Vamos ver a previsão do tempo? Amanhã às 5 da tarde, ou seja, com 1 hora de corrida já acontecendo, porque 5 da tarde aqui é a largada, mas lá é às 4, 50% de chance de chuva. Olha a minha cara de felicidade. Já pensou? Com Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Antonelli em terceiro e Piastri, o líder do campeonato, em quarto, mais Bortoleto partindo de 13º, tem bastante coisa pra gente prestar atenção. E o campeonato para dar uma embolada, porque o bom é que o líder está saindo atrás de quem está atrás dele. Amanhã a largada é às 17 horas e a gente espera vocês às 15 para 5, 16h45 em outro canal. Qual canal? Este canal, mas a nossa transmissão paralela, nossa narração alternativa, aqui mesmo no Splash and Go. O link da live já está criado aqui no primeiro comentário fixo. Para você não perder nada, eu nos comentários, Matheus Ornelas na narração, monitorando os rádios, a direção de prova, colocando suas perguntas e seus superchats na tela. Gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil já tem vindo assistir com a gente. Venha você também. Fechado? Encontro marcado então 15 para 5 da tarde. Enquanto isso, você tem o dia inteiro aí para ficar no sofá. Aproveite para ver os vídeos da gente na semana terça-feira, a continuação da saga Trapaças, com mais 10 malandragens da história da Fórmula 1. O primeiro já é um best-seller, tem mais de 350 mil visualizações. O segundo tá subindo bem também. E se você não viu o primeiro, o link para o primeiro está nos comentários do segundo. Fixo lá. Então, vê o segundo, se não viu depois, pode ver o primeiro, não tem problema se ver o segundo primeiro. Na quarta-feira, pequena grande história de quando Emerson e Senna testaram juntos na Fórmula 1. Senna começando a carreira na Toleman, era a pré-temporada de 84, Emerson pensando em talvez voltar. Não voltou, mas o teste aconteceu. Beleza, então? Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, porque esse trabalho aqui só vai pra frente, comigo fazendo vídeo, gastando gogó aqui nessa tarde de sábado, e você assistindo até o final, deixando o like, deixando a hypada e deixando, é fundamental, um comentário. Qual comentário? Qualquer comentário. Por exemplo, um palpite para quem vence amanhã, para que lugar chega o Bortoleto. Ou a cidade de onde nos assiste, é tão legal ver o Brasil inteiro comentando aqui, localidades super diferentes e até de fora, Moçambique, Portugal. O importante, não importa o que, é comentar. Tem gente que escreve até comentário ou engajamento. A gente aceita qualquer contribuição. Fechado? Então, já sabe. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, canais de notificação no Telegram, no Instagram e no WhatsApp, além das redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Ótimo sábado para vocês. Vejo vocês aqui amanhã, 15 minutos antes da largada para outro canal. Nossa transmissão, como eu já falei, acho que às 20 horas a gente consegue fazer nossa live pós-corrida, a depender da hora que terminar a corrida, porque a corrida começa às 5, em tese vai acabar ali umas 15 para 7, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Tem previsão de chuva. Se atrasar, atrasa a live. Não tem o que fazer. Mas a gente se encontra amanhã 2 vezes. Fechado? Então é isso. Valeu e aquele abraço.